Olá, turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vamos lá para mais uma aula de hoje? Então vamos lá, a disciplina de hoje é matemática, também vamos estar revisando os assuntos que já foi visto, né? E para que a gente possa aprender ainda mais sobre eles. O conteúdo são situações problemas envolvendo subtração e adição. O objetivo é desenvolver estratégias de representação de um problema e comparar diferentes soluções para uma mesma situação problema. Então vamos lá. Uma das principais funções da matemática é resolver problemas, né? A gente precisa o tempo todo, você pode dizer, mas tia, né? A gente costuma dizer, não gosto muito de matemática, mas a partir do momento que você percebe, observa que a matemática, ela está por todo canto do seu dia a dia, na sua casa, a matemática, ela faz parte da nossa vida, né? Ao acordarmos, ao olharmos a hora, a comprarmos um bombom, a comprar aquilo que a gente quer, ou ter que dividir algo, né? O tempo todo você está usando a matemática. Então, quando você começa a entender isso, criança, que a matemática ela está ali inserida no seu dia a dia, você passa a percebê-la, né? A gostar e a querer sempre aprender mais, porque você vai estar precisando dela o tempo todo. Os problemas, eles podem resolver os mais variados tipos de situações. Podemos elaborar um problema a partir de um conjunto de dados, como, por exemplo, uma frase. Também é importante que o problema tenha algo a ser solucionado. Para expressar isso, basta inserirmos uma pergunta nele, com algo que desejamos saber. Ou seja, criança, o problema, né, matemático, ele requer muito. Lembra da aula passada que a tia Ellen falou sobre a leitura e interpretação de um texto em português? A mesma coisa acontece no problema matemático, numa situação problema. A gente precisa ler, reler e interpretar aquilo que está escrito. O que pede para que seja solucionado? Qual é o problema? O que é para a gente descobrir? O que aquele problema ali deseja, quer que a gente responda, quer saber? Então, é muito importante você ler e interpretar, ok? Como você pode observar, é um assunto de português, que também é muito útil em matemática. Então, para você ver como as disciplinas elas estão interligadas, assim como cada disciplina também está ligada ao nosso dia a dia. Então, vamos lá saber um pouco mais sobre isso. Aqui, atenção, na adição, são palavras importantes que você tem que prestar muita atenção em um problema matemático. Sempre quando estiver envolvendo adição, você vai ver escrito palavras como ao todo, ganhou, a mais, juntou, acrescentou. São palavras que estão relacionados à adição dentro de um problema matemático. Já na subtração, palavras importantes que geralmente aparecem são perdeu, gastou, faltou, diferença, retirou, ok? Não se esqueça desses pontos aí, são muito importantes. Agora vamos juntos analisar esse problema aqui matemático. Nali tem uma coleção de 234 adesivos. Ganhou mais 23. Com quantos adesivos Nali ficou? Presta atenção que aí aparece aquela palavrinha que eu falei lá, né? Que geralmente aparecem nos problemas relacionados à adição, a palavrinha ganhou.
Nali tem uma coleção de 234 adesivos, ganhou mais 23. Com quantos adesivos Nali ficou? Então, se eu tenho a palavra ganhou, eu vou saber que esse problema está relacionado, tem a ver com adição. Análise. Vou adicionar o número de adesivo que Nali ganhou com o número de adesivo que ela já possuía para encontrar o resultado. Então, a sentença matemática, ela vai ser usada a adição, 234 mais 23, que é igual. Aí a operação, você vai fazer, né, aquele esquemazinho de matemática, botar número embaixo, né, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. E vai somar. E aí você vai ter a resposta. Ela ficou com 257 adesivos. Como foi que eu descobri isso? Fazendo, né? Fazendo o cálculo do problema. 4 mais 3, 7. 3 mais 2, 5. E baixo 2. Já que não tem nenhum número abaixo, né? Como se fosse o 0. Então, abaixou o 2. Ficou 257 adesivos. Criança, é muito importante. Tanto você fazer, né, o cálculo, a operação matemática, quanto a resposta. No problema, a resposta é essencial, o cálculo também. Você não pode só fazer o cálculo e não fazer a resposta, e nem, eu já sei a resposta, só vou escrever a resposta, não vou fazer o cálculo. Porque geralmente quando você vai fazer alguma atividade, ou até mesmo uma avaliação, precisa vir os dois, saber como você calculou e também saber a resposta, certo? Não se esqueça disso. Já aqui, crianças, temos um exemplo, olha. Felipe tinha em seu cofrinho 90 moedas. Gastou a metade, que é igual a 45. Com quantas moedas ele ficou? Olha aí, também apareceu a palavrinha chave, gastou, quer dizer, ele perdeu, não tem mais esse valor, né? Então, Felipe tinha em seu cofrinho 90 moedas, gastou a metade, que é igual a 45. Com quantas moedas ele ficou, né? Então, logo eu percebo que eu vou ter que subtrair, eu vou ter que fazer uma subtração, fazer uma continha de menos, como se fala, né? Diminuir. Vou subtrair o número de moedas que Felipe gastou do número de moedas que ele tinha para encontrar o resultado. Logo, a sentença matemática é 90 menos 45. Quando eu faço o cálculo, eu vou colocar o 90 em cima, o 45 embaixo, número, né, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, e vou diminuir. Como eu não posso tirar, né, dali 5 de 0, o que eu vou fazer? Eu vou emprestar uma dezena para o 0, do número 9. Vou emprestar uma dezena, logo já não vai ser 0, e sim 10. 5 menos 10, 5. 4 menos 8, já que o 9 emprestou uma dezena, agora ele ficou apenas com 8 dezenas. 4 menos 8, 4. Logo, a resposta é, ele ficou com 45 moedas. Viu como é que a gente deve fazer? Tem que pensar, tem que analisar, refletir para poder chegar ao resultado, ok, crianças? Aqui eu queria mostrar para vocês esse exemplo que eu achei muito interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês. Olha aí. Vitor levou um tempão para resolver o problema das galinhas. Vamos ler esse problema? O seu Lobato tem 23 galinhas. Gostaria de ter uma granja com 35 galinhas. Quantas galinhas ele tem que comprar para atingir esse total? Se você perceber aqui, né, os tracinhos, eu achei muito interessante como o Vitor fez. Ele primeiro fez os tracinhos. Depois, o que foi que ele fez? Ele fez 35 tracinhos, né? Que era a quantidade de galinhas que o seu Lobato gostaria de ter. Mas ele só tinha 23. Depois que ele fez os 35, né, tracinhos, ele separou 23. Aí ele conferiu quanto restaram, né? Aí o que foi que aconteceu? Ele chegou ao número 12, né? Contando assim dessa forma nos tracinhos. Só que aqui há uma pergunta para a gente refletir.
Você tem uma sugestão para ajudar Vitor a resolver o problema de uma forma mais rápida? Como você já aprendeu, né? E anteriormente a gente vimos em alguns exemplos, que tem aquela forma lá, né? Aquele cálculo, aquela operação matemática, que se ele colocasse 35 e abaixo 23 e diminuísse a subtração, né? Tirando desses 35, que é o que ele gostaria de ter, ele não tem, só tem 23, também chegaria ao resultado de 12. Quer ver? Se você fizer o teste em casa, você vai ver. 35 embaixo 23, o que iria acontecer? 3 menos 5 sobraria 2, e 2 menos 3 sobraria 1. Logo, teríamos o resultado de 12. Mas é interessante, você pode dizer assim, mas tia, eu só sei fazer assim com o tracinho, tem problema? Não, não tem problema. No início, a Tia Ellen também fazia assim as continhas dela. Só que é muito importante a gente sempre ir aprendendo, buscando novas fórmulas. É por isso que a gente sempre revê aquele assunto que foi dado anteriormente, porque a gente pode descobrir novas habilidades de resolver, de interpretar, de entender. Ok, crianças? E agora é muito importante que você pratique a atividade para ver se você conseguiu, né, absorver tudo aquilo que foi passado. Se não, se você precisa ainda de mais explicação ou de mais prática, né? É muito importante que você faça. Aí, nesses slides 9 e 10, tem 2 atividades em cada uma, envolvendo a adição e a subtração. Eu gostaria que você lesse, tá bom? E aí também refletisse bastante. Olha, número 1. Num pomar há 37 mangueiras e 15 goiabeiras. Quantas árvores frutíferas há no pomar? Então você vai fazer o seu cálculozinho aí embaixo, tá? É muito importante, como eu falei, e dar a resposta. Número 2. Meu pai tem 32 anos, eu tenho 11. Quantos anos papai é mais velho que eu? O que você vai precisar fazer aí nessa continha para descobrir? Você vai ter que usar, vou dar uma dica, subtração, ok? Para poder saber qual é a diferença da idade do pai do menino que tem 11 anos. Na questão 3, num saquinho havia 39 balas. Carlos chupou 18 balas. Quantas balas sobraram, né? Você vai também aí analisar que continha a gente pode usar aí. Na questão 4, mamãe fez doce para a reunião de pais e professores. Ela fez 22 docinhos de leite, 32 brigadeiros e 12 cocadas. Quantos doces mamãe fez? Aqui a pergunta é quanto doce ela fez ao todo. Então você vai fazer o cálculo, usar a operação aí mais adequada, você vai ver se é a subtração ou a adição, e ao lado da resposta, ok? É muito importante que você faça. Ah, tia, mas eu não sei fazer, mas você vai tentar, pensar, e qualquer coisa é só falar comigo, tá bom? Que aí a gente vai tá tirando as suas dúvidas, e também tem o papai aí para ajudar, a mamãe. O importante é você fazer, e assim que você for, né, vendo melhores formas de responder, você vai ficar muito feliz, vai ver que, pô, agora eu já consigo fazer, porque é tentando, é errando que a gente consegue acertar, ok, crianças? Essa foi a nossa aula de matemática. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até a próxima aula. Então, crianças, essa foi mais uma aula. Espero que vocês tenham entendido o assunto. Pesquisem mais, façam as atividades. Encerramos por aqui, ok? Beijos, até a próxima aula.